Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que estamos chegando mais uma vez aqui neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu, pela eternidade. Agradeçamos a Deus por este corpo físico, este instrumento que temos à nossa disposição para trabalharmos constantemente a nossa melhoria. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra, porque aqui nos encontramos em processo educativo. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, estes que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, estrelas guias, nós agradecemos imensamente pelo amparo, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de, neste momento, pessoalmente, agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão número 196, que trata acerca da nossa caminhada, acerca da nossa progressão. Questão 196, que se desdobra em 196A, e esta questão 196 se encontra na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, mais especificamente acerca das transmigrações progressivas. Por sinal, é a última questão deste item, deste assunto, transmigrações progressivas. Então, a questão 196 foi formulada por Kardec da seguinte maneira. Primeiro, ele faz aqui uma afirmativa, tecendo alguns comentários afirmativas, e depois ele questiona. Então, assim, nós encontramos a questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de caldeira ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Será que a nossa caminhada, a vida material, é esta espécie de caldeira, essa espécie de crisol ou de depurador, por onde todos nós temos que passar para alcançarmos a perfeição? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec, ao que os espíritos amigos, respondendo a ele e a todos nós, nos esclarecendo acerca deste assunto, disseram da seguinte maneira: sim, é exatamente isto, ou seja, a vida material, esta espécie de caldeira, esta espécie de depurador, por onde nós temos que passar, todos nós, seres espirituais, vivenciando uma experiência humana para alcançarmos a perfeição. E aí eles acrescentam: eles se melhoram, ou seja, os espíritos se melhoram
nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então, assim, nós temos à nossa disposição as oportunidades necessárias. Nós temos que evitar a prática do mal e praticarmos todo o bem que nós conseguirmos praticar. Então, assim, eles acrescentam que nós precisamos evitar o mal e praticarmos o bem, porém, somente ao cabo de mais ou menos tempo, mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para a que tendem, ou seja, o nosso aperfeiçoamento. Então aqui eles nos lembram que somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os nossos esforços maiores ou menores, nós atingiremos este alvo, nós atingiremos esse ponto que é a nossa perfeição. Então aqui nós nos encontramos exatamente realizando este processo. Muitos de nós estamos realizando esforços maiores ou menores, outros não estão realizando quase que nenhum esforço, mas todos nós aqui nos encontramos e temos como alvo a nossa perfeição, a nossa depuração. E Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou outro questionamento que aqui ficou registrado como 196, letra A. E está da seguinte maneira: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Então Kardec quis saber quem é que influencia quem. Será que é o espírito que influencia o corpo, ou é o corpo que influencia o espírito? E os espíritos amigos responderam de uma forma muito clara e breve, da seguinte maneira: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Então o espírito, este que vos fala, é quem comanda o instrumento que é o corpo físico. O corpo físico é simples instrumento, é simples veste para o espírito, e este corpo físico se deteriora, este corpo físico apodrece quando cessam as suas funções orgânicas, e o espírito, este continua sempre vivo, ele continua a sua jornada. E assim, Kardec, querendo acrescentar um tanto mais de reflexões e de luz sobre este assunto, acrescentou aqui alguns comentários acerca deste assunto, trazendo como referência uma simbologia da uva e do vinho, a depuração do suco da uva para se tornar um vinho. Então ele colocou da seguinte maneira, que o suco da uva nos oferece um símile, ou seja, um similar material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém, ou seja, o suco contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas depurações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. Então, neste processo de depuração do suco, que conforme ele nos lembra, contém ali o licor que podemos chamar de espírito ou álcool, à medida que vai passando por o processo de destilação, retirando as impurezas, vai se tornando cada vez mais puro. Então aqui ele nos lembra e acrescenta que o corpo para o espírito é o alambique
em que a alma tem que entrar para se purificar. Então, assim como o suco da uva que passa por este processo de depuração no alambique, para a alma, o alambique é o corpo, e o corpo realiza este processo para a depuração do espírito. As matérias estranhas se assemelha o perispírito que também se depura. Então, o corpo do espírito que nós conhecemos com o nome de perispírito, neste processo, nesta caminhada, ele também vai se depurando à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, quanto mais depurado for o espírito, quanto mais progresso realizar, mais depurado também será o seu corpo, ou seja, o perispírito. Então, este processo, esta caminhada que nós estamos realizando, ora utilizando o corpo físico aqui no plano físico, ou ora fora deste plano físico, mas sempre vivos, sempre caminhando para a frente e para o alto. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 196, para chegarmos nos comentários de Miramês, comentários à questão 196, que tem como título "É necessário", ou seja, é necessário que o espírito passe por tribulações, é necessário que o espírito se ligue a diversos e diversos corpos físicos, este depurador do espírito. Então, capítulo 43 do volume 4 da coletânea Filosofia Espírita. E Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira, que é necessário que o espírito passe por todos os tipos de tribulações para serem elas escolas, onde se aprende a viver melhor. Então aqui ele nos lembra que as tribulações, as dificuldades pelas quais nós passamos aqui na vida, e com certeza ainda iremos passar aqui na vida, neste plano onde nós nos encontramos e em muitos outros semelhantes à Terra, então essas tribulações nos servem como escolas, como oportunidades para o nosso despertar, para o nosso caminhar. E aí ele acrescenta: tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de junto dos pais e a juventude das escolas. Então, deixar o espírito sem tribulações, sem dificuldades, é como retirar a juventude das escolas ou tirar as crianças de junto dos pais. São indispensáveis. Na nossa condição evolutiva, é lógico que um dia, quando não mais tivermos necessidade das tribulações, elas não aparecerão na nossa vida, mas por enquanto, na nossa condição evolutiva, elas são indispensáveis. Então, são indispensáveis os problemas, as dores dos caminhos da humanidade, pelo menos na faixa evolutiva em que ela se encontra. Então, na faixa evolutiva em que a humanidade, na sua maioria absoluta, se encontra, as tribulações são indispensáveis. Eis porque são necessárias várias encarnações para a alma, como sendo oportunidades de aprimoramento espiritual e educandários de elevado poder, disciplinando e prometendo um porvir cheio de luz e de paz. Então aqui ele nos lembra que reencarnações significam oportunidades para o espírito. Então a palavra reencarnação nós poderemos substituí-la tranquilamente pela palavra oportunidade, porque reencarnar é ter oportunidades para a melhoria, nesta busca por um futuro cheio de luz e de paz. E aí ele segue dizendo que o espírito é luz divina, recebendo inúmeras oportunidades de crescer ante a vida.
Então o Espírito é luz. O Espírito por si só, ele não tem uma forma, ele adquire esta forma através do corpo que lhe serve, que é o perispírito, e o perispírito faz esta ligação e serve como um molde para este corpo físico que é visível, este corpo que vocês estão vendo agora, mas quem está se manifestando através deste instrumento é um espírito que é energia, que é luz. Então o espírito é luz divina, recebendo inúmeras oportunidades de crescer ante a vida. Então o espírito é luz que provém de Deus e que recebe todas as oportunidades necessárias para o crescimento. No entanto, esse crescimento requer muitos esforços e incontáveis problemas. Conforme nos disse Jesus, fazei esforços. Os problemas são consequências das nossas escolhas equivocadas. Quando nós não mais fizermos escolhas equivocadas e corrigirmos todos os equívocos que tenhamos cometido até então, nós não teremos mais tribulações, nós não teremos mais dificuldades. Então, estas dificuldades incontáveis, elas servem de modo a levar a alma ao verdadeiro discernimento, compreendendo que sem amor não existe solução para os nossos problemas. Então, para solucionar os nossos problemas, é preciso que aprendamos a verdadeiramente amar, conforme Jesus exemplificou para todos nós. E Deus processou Deus processou meios pelos quais os espíritos recebem ou recebessem assistência de compreensão em muitas atividades, sendo que em uma existência terrena não daria para que o espírito conhecesse de onde veio e para onde vai. Então, em uma única existência corporal, não é possível nós conhecermos de onde nós viemos, para onde nós iremos, não é possível galgarmos todos os degraus desta escada evolutiva que vai ao infinito, porque as vidas corporais são sucessivas e infindáveis. E nós que aqui nos encontramos, não somos seres eternos, mas seres espirituais, imortais, que estamos vivenciando experiências humanas de forma sucessiva, porque a vida do espírito, ela é única, vivida em dois planos. Ora nós nos encontramos no corpo físico, ou seja, no plano físico, ora nós nos encontraremos no mundo espiritual. Então as vidas corporais são sucessivas, quantas forem necessárias, objetivando o aperfeiçoamento do espírito. Então estas vidas sucessivas, estas vidas em corpos físicos, estas reencarnações, elas acontecerão quantas vezes forem necessárias para o nosso despertar, objetivando sempre o aperfeiçoamento do espírito. Não se desperta por simples querer, por xaropes ou pílulas. Então não é simplesmente eu querer, eu tomar um xarope, tomar uma pílula, tomar um medicamento, que eu irei realizar este processo de despertamento. É preciso tempo, é preciso esforço, é preciso amadurecimento. Ou seja, o despertar é processo do tempo que amadurece os sentimentos em todas as vias do saber. Então, o despertar não é e não acontecerá por simplesmente eu querer. Não acontecerá também por ingestão de uma pílula, de um xarope, de um medicamento qualquer, mas isto se processará através do tempo, através do nosso esforço. Quando se vê, lembra Miramês,
quando se vê um espírito encarnado ou desencarnado que já atingiu a libertação, é bom se lembrar da sua jornada, o que ele já percorreu pelas vidas múltiplas. Então, quando nós observamos ou quando observarmos uma situação dessa, um espírito evoluído, esteja ele no corpo físico ou fora dele, é importante que questionemos a nossa própria consciência, de que forma e em quanto tempo ele realizou esta caminhada, porque ele não é um privilegiado, ele não recebeu na condição de presente de Deus aquela condição ou aquele patamar de evolução ou aquele degrau da escada evolutiva onde ele se encontra, porque ninguém compra a tranquilidade, assim como não se vende felicidade, que é conquista. Então não se compra a tranquilidade, não se compra a felicidade, mas sim se conquista, se constrói com muito esforço, com suor e por vezes com lágrimas. E o preço da felicidade é exatamente o esforço, a dor, sacrifícios e tempo. E nesses meios surgem as bênçãos de Deus, computando todas as qualidades e convertendo-se em luz para o viajor honesto e trabalhador que percorreu todos os caminhos de aprendizado. Então, o preço para a felicidade é exatamente o esforço, é o tempo, é a dor, é o sacrifício, tudo isto num pacote para realmente trabalharmos de forma honesta e agindo de forma honesta, construindo tijolo a tijolo, simbolicamente falando, esta edificação que conhecemos com o nome de felicidade, de tranquilidade. E ainda ele diz, é necessário que isso aconteça para nascer no coração o sol da esperança. Então é preciso muito trabalho, é preciso muito tempo, é preciso aproveitar as oportunidades que a vida sempre nos traz para que possa nascer no nosso coração o sol da esperança. O corpo, este corpo, conforme já havíamos dito, que está visível, que esta extensão materializada do espírito é um depurador, é aquele alambique do espírito que vai modelando a alma passo a passo, de vida em vida. E a alegria de viver é a felicidade recebida como prêmio de jornadas avançadas. Que Deus nos abençoe para que tenhamos sempre coragem de lutar dentro de nós e vencermos todas as dificuldades. Então nós precisamos sempre rogarmos a Deus para que nos dê sempre esta coragem de lutar dentro e contra nós próprios, as nossas imperfeições, não contra as outras pessoas, mas contra as nossas imperfeições, vencendo todas as dificuldades, conhecendo a nós mesmos, nos tornaremos a vida mais fácil e mais alegre de ser vivida. Conheça-te a ti mesmo. Então, conhecendo a nós mesmos, tornaremos a vida mais fácil e mais alegre de ser vivida. Então, enquanto nós não nos conhecermos, a vida será mais difícil, a vida será mais penosa para todos nós. Nunca pensemos que alguém nos trará a felicidade. Ou seja, ninguém vai nos trazer a felicidade. Ninguém vai e nem tem a obrigação de nos fazer feliz. Ela deve ser descoberta, ou seja, a felicidade deve ser descoberta por nossos esforços e deve ser construída por meio dos nossos esforços. Poderemos sim
encontrar alguém, e sempre encontraremos alguém que irá nos auxiliar, dando alguns toques para a compreensão dos meios pelos quais nós temos à nossa disposição para a conquista, para a construção da felicidade. Então poderemos encontrar quem nos dará toques para a compreensão dos meios de conquistá-la, ou seja, de construirmos a felicidade. Mas ninguém tem esta responsabilidade a não ser nós próprios pela construção da nossa felicidade. Essa é a misericórdia e a bondade de Deus. Sempre encontramos um sirineu. Assim como Jesus aceitou a ajuda de um sirineu, a ajuda de alguém no transportar a sua cruz, ao longo da nossa caminhada, nós sempre encontraremos um sirineu, porque até o Mestre Jesus aceitou sua cooperação e nós sempre a procuramos. Eles, ou seja, esses sirineus, valem muito na nossa vida, principalmente quando chegam para nos ajudar na subida do Calvário, com a nossa cruz que sempre pesa. Então, de acordo com o preparo de cada espírito, a cruz irá pesar mais ou menos, necessitando de maior ou menor auxílio. Então, aqui ele nos lembra que nós sempre nos valemos destes sirineus que ao longo da nossa caminhada aparecem para nos ajudar no transportar a cruz na subida do nosso Calvário. O que devemos aprender, assim como exemplificou Jesus, o que devemos aprender é tirar de todas as tribulações as lições que elas nos trazem, evitando repetições das dores. Então não podemos nos dar ao luxo, simbolicamente falando, de repetirmos as dores. É preciso que aprendamos as lições em uma única vez, conforme nos lembra Chico Xavier, ao invés de questionarmos por que comigo, mas questionarmos a nossa própria consciência, o que a amiga dor, o que a amiga tribulação tem a me ensinar que eu ainda não aprendi e que eu possa aprender a lição para que a dor não se repita daquela forma. Então aqui ele nos lembra que o que devemos aprender é tirar de todas as tribulações as lições que elas nos trazem, porque essas tribulações são as professoras na nossa vida, são aquelas mestras que nos aparecem para nos auxiliar neste processo de despertamento. Então precisamos tirar todas as lições dessas tribulações, evitando repetições das dores. E aí ele encerra dizendo que a natureza é cheia de lições elevadas, é um livro de Deus. Então a natureza que temos à nossa volta, ela é cheia e sempre cheia de lições, é um livro de Deus aberto para todos nós e aberto principalmente a quem já quer ler, a quem já aprendeu a ler nestas páginas do livro da natureza. Então, sendo assim, sendo a natureza um livro de Deus, um livro aberto, é preciso que comecemos a lê-lo, a estudá-lo agora mesmo, porque em torno de nós as suas páginas estão nos convidando ao grande entendimento. Então estas páginas do livro da natureza que precisamos estudar, e precisamos urgentemente estudar estas páginas, porque estas páginas estão nos convidando ao grande entendimento. Notemos bem que as suas letras são mais vivas. Então as letras deste livro da natureza, que é um livro de Deus, são letras vivas, que o comum mais viva do que o comum dos livros,
e elas falam mais perfeito que as bocas dos homens, porque falam a verdade e acerca da verdade, por ser o próprio Deus, e Deus é a verdade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço mais uma vez fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que compareceram mais uma vez para que estudássemos juntos estes ensinamentos maravilhosos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Um abraço fraternal a todos e a todas, e que possamos aprender, ler neste livro da natureza, que possamos aprender realmente e colocarmos em prática estes ensinamentos que temos à nossa disposição, para que ocorra de uma forma mais breve o nosso despertar espiritual. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, meus irmãos e irmãs.